36 anos. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos comigo e com o timaço de Carlos Batista até meio-dia, só para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Fora dos planos da Ponte, Matheus Silva acerta com o Náutico para a sequência da Série C. Ainda sem entrar em campo em 2025 e com salário de R$100 mil por mês, zagueiro é uma indicação do técnico Hélio dos Anjos, com quem trabalhou entre 2022 e 2023. Elenco alvinegro ainda tem mais 3 dias de preparação antes do jogo contra o Ipiranga, segunda-feira que vem, no Moisés Lucarelli. Vereador Marcelo Silva, do PP, aproveita espaço em reunião ordinária na Câmara Municipal de Campinas para realizar críticas ao Conselho de Administração do Guarani. Em nota divulgada à imprensa, o Guarani rebateu as críticas e acusações feitas pelo vereador e informou que tomará todas as medidas legais cabíveis, tanto na esfera civil quanto na criminal. Dentro de campo, o Bugre chega à reta final da preparação para o duelo deste sábado, contra o Retrô, na Arena Pernambuco. Na despedida de Estevam do Allianz Parque, Palmeiras goleia o Sporting Cristal do Peru por 6-0. Craque alviverde abriu o marcador e deu uma assistência, em atuação que marcou a maior goleada da Libertadores neste ano. Bobadilha, do São Paulo, é intimado e terá que comparecer à delegacia após a acusação de xenofobia. O volante São Paulino deve prestar depoimento amanhã. Navarro, do Tadieres, diz que foi chamado de, abre aspas, venezuelano morto de fome, fecha aspas, pelo atleta em jogo da Libertadores. Al Nassr não desiste de renovação com Cristiano Ronaldo. Fernando Hierro, diretor esportivo do clube saudita, confirma trabalho de alto nível para manter português. Contrato do jogador vai até 30 de junho. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, participe do programa 97102-1493. Mande a sua mensagem de texto que eu terei aqui, com certeza, a atenção de mandar a sua mensagem de texto pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final.
Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há mais de 32 anos oferecendo peças de qualidade com preço justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, eu destaco a Libertadores da América. Ontem tivemos os jogos válidos pela sexta e última rodada da primeira fase da competição. No Allianz Parque, o Palmeiras venceu, goleou o Sporting Cristal por 6-0 e garantiu vaga. O Palmeiras já estava classificado. Melhor time da competição com 100% de aproveitamento. O Bolívar venceu o Cerro Porteño por 4-0 e vai para os playoffs da Sul-Americana. O Cerro Porteño está classificado, vai para as oitavas. O Flamengo, no sufoco, venceu o Tátira por 1-0 e se classificou no grupo C. A LDU também venceu 3-0 e garantiu vaga. LDU na primeira colocação, Flamengo na segunda. Central Córdoba da Argentina vai para os playoffs da Sul-Americana. Pelo grupo F, o Internacional de virada venceu o Bahia por 2-1 e garantiu vaga na primeira colocação do grupo. Quem também está classificado é o Atlético Nacional, apesar da derrota para o Nacional. O Bahia vai para a fase de grupos, ou melhor, para os playoffs, da Sul-Americana. Hoje é a definição dos últimos classificados. 7 da noite no Uruguai tem Peñarol e Vélez, Olímpia e San Antônio Bulu-Bulu. Às 9:30 da noite, Racing e Fortaleza, Colo-Colo e Atlético Bucaramanga da Colômbia. Já pela Copa Sul-Americana, ontem, apenas cumprindo tabela, Cruzeiro e União Santa Fé empataram por 0-0. O Cruzeiro já estava desclassificado. Quem foi desclassificado é o Vitória, eliminado. O time baiano perdeu para a Universidade Católica do Equador pelo placar de 2-1. Hoje tem o Fluminense, 9:30 da noite no Maracanã, precisa da vitória para garantir vaga diante do Once Caldas. Também pelo grupo tem União Espanhola e San José. Hoje também 9:30 da noite tem Atlético Mineiro e Cienciano por uma vaga a próxima fase, oitavas de final da Sul-Americana. Lembrando que apenas o primeiro colocado se classifica. Hoje tem a abertura da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B com o duelo paulista. 9:35 na Arena Fonte Luminosa em Araraquara, tem Ferroviária e Botafogo. Na Série B, a liderança é do Goiás com 20 pontos, seguido do Remo, do Coritiba e também do Vila Nova. Para fechar, Campeonato Brasileiro da Série C com os times de Campinas em ação por mais uma rodada do campeonato. Esta que será a 8ª rodada. No sábado, 5 da tarde, tem Retrô e Guarani, ABC e Náutico. 7:30, Floresta e Itabaiana, Caxias e Londrina. Domingo, 4:30, Confiança e Brusque, Tombense e Anápolis. 7 da noite, Figueirense e Botafogo da Paraíba, Maringá e Ituano. Na segunda-feira, a líder Ponte Preta, 7:30 da noite, pega o Ipiranga de Erechim e o São Bernardo recebe o CSA. Na classificação da Série C, a Ponte lidera com 16, os 8 melhores: Brusque, Londrina, Caxias, Maringá, Ituano, São Bernardo e Ipiranga. O Guarani é o 18º colocado com 5 pontos, está a 2 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento, que é a Itabaiana, que tem 7 pontos até aqui no Campeonato Brasileiro da Série C. Estamos lá, nos primeiros laços, crescendo junto com você. O tempo passa, mas alguns momentos são eternos. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Porque a vida é feita de conexões.
Desktop, sempre ao seu lado. Internet de 200 MB até 1 GB a partir de R$ 79,99. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos aqui, o pessoal tá com frio, viu, Capucci? O pessoal tá com frio. E com frio o pessoal tá preguiçoso aqui, né? Hoje a principal matéria tem que ser o levantamento do Marcelo Silva sobre os indícios do Guarani. Marco Antônio. Marco Antônio, nós desde que soubemos aí do que aconteceu, nós estamos apurando, tá? Eu acho muito relevante, ele fez acusações graves que ele vai ter que provar, né? Eu recebo acusação aqui dos dois times de Campinas todo dia, mas eu tenho a atenção de apurar para poder enviar ou não para o ar. Então ele saiu, usou a bancada da Câmara Municipal de Campinas e aí soltou cobras e lagartos lá. Todos nós somos responsáveis por aquilo que falamos, né? Então, o que ele disse lá, eu ouvi, eu não tenho conhecimento, mas de repente ele tem, né? Então tem que respeitar. Hélio dos Anjos sempre ajudando a... Levou o Matheus Silva, né? É isso que vocês estão se referindo? Legal. Ótimo dia, CH. Tá mandando um abraço pro Gleger, pro Tigrão. Odilon da Vila União. Que Marcelo Silva, como vereador, é bugrino, leve, está investindo até o fim. Será difícil recuperar a saúde após acabar com o câncer que tomou conta da instituição Guarani. Mas tenho certeza que os verdadeiros bugrinos com capacidade de amor ao Guarani e conhecimento no futebol irão reerguer meu amado Guarani. É uma situação... Eu todas as vezes que caio aqui para eu comentar o Guarani, eu sinto até um constrangimento. São tantas coisas que a gente pode discutir, debater, não é? E é péssimo pra gente aqui todo dia vir falar as mesmas coisas, né? Eu, por exemplo, estou falando dos jogadores escolhidos pelo Guarani faz mais de um ano. Cansa, viu, gente? Cansa. É que a gente tem que seguir em frente, né? Eu não perdi a esperança, eu continuo acreditando que vai acontecer efetivamente uma reviravolta. Espero que aconteça. 11h42 em Campinas. Acionando o repórter Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca joga segunda-feira, 7h30 no estádio Moisés Zucarelli, confronto contra o Ipiranga, 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Ponte está na liderança da competição, vem de vitória para cima do Náutico, busca mais um resultado positivo para se manter bem aí na competição. Vai ser a oportunidade do técnico Alberto Valentim ou a necessidade do técnico Alberto Valentim mexer no time mais uma vez, né, CH? Ele não vai contar com o Léo Oliveira, que foi expulso na vitória contra o Náutico, não vai contar também com o Emerson, que tomou o 3º cartão amarelo, desfalques do time Ponte Pretano para esse jogo contra o Ipiranga. A Ponte tendo problemas aí com suspensões, né? Conta com a volta do Dudu, que cumpriu suspensão automática. Quem está fora da Ponte Preta é o zagueiro Matheus Silva, né? Ele já não estava nos planos, não vinha sendo utilizado pela Comissão Técnica Ponte Pretana. Ele acertou com o Náutico para a sequência da Série C. Indicação do técnico Hélio dos Anjos, que trabalhou com o Matheus Silva na Ponte entre 2022 e 2023. Boa sorte a Matheus Silva aí na sequência da carreira agora com a camisa do Náutico. A Ponte ainda tem 3 dias de preparação antes do jogo da próxima segunda-feira contra o Ipiranga. Série C do Campeonato Brasileiro, as informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. Eu me divirto, viu? Eu me divirto. É legal trabalhar aqui numa grande emissora com os companheiros que tenho, que eu respeito muito, mas eu dou muita risada. Os ouvintes, eles quando eu não estou com humor, eles me fazem dar muita risada. Muita risada. As tiradas são sensacionais. Sensacionais.
Bom, gente, o que eu vou acrescentar? O Gleger vai comentar na sequência. O que eu vou comentar e vou acrescentar sobre a Ponte, né? Primeiro, a saída do Matheus Silva, bom para todo mundo. A Ponte enxuga a sua folha, abre espaço para contratação. Eu não sei se a Ponte vai contratar e nem em que posição. Isso é uma coisa interna da Ponte. Mas, entretanto, todavia, abre aí uma condição. A saída do Renato também me parece quase definida. E aí, você tirando da folha de pagamento, me parece também que o Renato ganha 100 mil por mês. Não tenho certeza. Então, você abrindo numa folha de pagamento, você abre de 1,5 milhão ou um pouco mais, um pouco menos. Você abre quase 20%. Então, é um valor significativo que você consegue ir no mercado e contratar gente boa. Pelo menos eu penso assim. Jamir, de que time você está falando? Manda mensagem aqui para mim, por favor. Paulo Neves, eu já respondo já para você, tá? E sobre o Leandro e o vereador eu também falo na sequência. Deixa eu acionar aqui o Gleger Zorzinho, que vai falar da Ponte. Na sequência, no bloco do Guarani, eu leio todas as mensagens aqui. 11h45 agora, chamando o Gleger Zorzinho para comentar a Ponte. Bom dia, Gleger! Oi, CH, bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. Importante, né, CH, esses dias a mais que tem o Alberto Valentim para estar preparando o time, para estar fazendo aí os ajustes para a próxima partida contra o Ipiranga. Jogo duro, hein? Sempre enfrentar os times do Rio Grande do Sul, sempre muito complicado, né? Time que preza muito a marcação, né? Agrupam demais o time, não deixam espaço entre as linhas. Então, assim, realmente vai ser um jogo difícil para a Ponte. E quando você vira líder da competição também, você passa a virar vidraça, né? Todo mundo quer ganhar do líder, todo mundo quer complicar a vida do líder. E claro, o Ipiranga buscando aí se firmar dentro da competição também, tá com problemas lá, o time do Ipiranga, enfim. O Alberto vai ter trabalho aí para organizar. Tem a questão, continua com 3 zagueiros, joga só com 2, né? Tem essas questões táticas, mas a Ponte tem aí algumas alternativas importantes, interessantes, dá para dizer isso, e tem mostrado isso dentro da competição. Então, é preparar o time, deixar o time afiado para conquistar mais uma vitória. E para mim, a Ponte, sem dúvida nenhuma, é favorita para esse próximo confronto. Tem a questão do Matheus Silva, né, que acabou acertando com o Náutico, importante demais, ajudou demais a Ponte, o Matheus, conquistando aí o acesso, lembra aquele acesso da Série A, o título, né, da Série A2, foi peça fundamental aí na passagem do Hélio dos Anjos pela Macaca, e agora vai para o Náutico lá, numa nova jornada, ele seja feliz, o Matheus que perdeu espaço aí no novo elenco, né, e aí tem que seguir a sua carreira. Então, bom demais, importante para a vida profissional do atleta e também para a Ponte, né, que abre aí mais uma vaga para você poder reforçar o time ainda mais na janela de contratações. Então, siga a vida dele e a Ponte também, viu, CH? E sobre a escalação, tudo bem que hoje é quinta-feira, né, tem tempo suficiente para acontecer um monte de coisa, mas 2 situações estão definidas, né? 2 situações. O Léo Oliveira expulso não vai jogar. Não é? E também o Emerson Santos tomou o 3º cartão amarelo. Então ali no meio vai acontecer alguma coisa. Ou ele vai insistir nos 3 zagueiros, né? Ou ele vai manter os 2 volantes, ou por um volante voltar um meia. Existem uma série de alternativas para o jogo contra o Ipiranga que o Valentim pode brincar aí. Aí depende muito das características e informações que ele tem do Ipiranga e como ele acha conveniente enfrentar um time com essa característica ou com a característica do Ipiranga. Então a distância assim, eu tenho a impressão que ele vai continuar com os 3 zagueiros. É só um palpite, não é o que eu faria, não é? Eu faria diferente. De qualquer maneira, como diria o profeta, vamos aguardar. 11h48 agora. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área. Chegando com as informações do Guarani.
O jogo do Bugre é sábado, 5 da tarde, lá na Arena Pernambuco, confronto contra o Retrô. 8ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani está na zona do rebaixamento, vem de 2 empates seguidos pelo placar de 0-0. Precisa urgentemente voltar a vencer, mesmo jogando fora de casa, onde a equipe ainda não venceu nesta temporada. A questão do Guarani dentro de campo é a preparação feita pelo técnico Marcelo Fernandes, mas está repercutindo bastante uma fala do vereador Marcelo Silva na última reunião da Câmara Municipal de Campinas. Marcelo Silva, que é do PP, ele fez críticas ao Conselho de Administração do Guarani. A gente ouve agora um trecho aí da fala do vereador Marcelo Silva criticando a diretoria bugrina. O Guarani não é só um time de futebol, é uma instituição centenária, orgulho do interior, o único campeão brasileiro do interior do Brasil. Uma camisa que representa suor, raça, história. E o que temos hoje? Uma gestão desastrosa, marcada por decisões obscuras, relatórios adulterados e uma série de indícios que apontam, sim, uma possível administração criminosa. Vamos aos fatos. E eu falo isso com base em documentos, não só em fatos. Nos últimos 5 anos, as contas do Guarani vieram com pareceres negativos ou cheias de ressalvas. Nenhuma foi aprovada com transparência. Os prejuízos de 2020 e 2024 superam o rombo de 50 milhões de reais. E esses números ainda podem estar maquiados, porque, pasmem, há valores repassados e omissos, escondidos da torcida e dos conselheiros. Em 2024, finalmente a diretoria reconheceu um prejuízo de mais de 20 milhões, que deveria ter sido revelado anos antes. Isso não é má gestão, senhores. Isso beira a má fé. E não é por aí, e não para por aí. O Conselho Fiscal, que deveria ser o guardião da lisura, parece mais um escudo da diretoria. A auditoria afirma que há valores que simplesmente não aparecem. Há demonstrações financeiras não retratam a real dívida do clube. Em dezembro de 2024, consta um caixa de 186 mil reais no final do ano. E mesmo assim, o clube contraiu empréstimo com juros. Qual é a lógica disso? Senhores, a situação é escandalosa. Empresas fornecedoras aparecem nos balancetes. Até aí tudo normal. Mas ao investigarmos os CNPJs dessas empresas, encontramos nomes ligados a dirigentes da própria gestão. Óbvio que isso se trata de conflito de interesses. Em resposta às críticas aí do vereador, o Guarani ele acabou emitindo uma nota refutando as críticas e acusações feitas pelo vereador e informou que vai tomar todas as medidas legais cabíveis, tanto na esfera civil quanto na criminal, com relação a essas declarações feitas pelo vereador. Claro que é um assunto que vai render muito ainda. Dentro de campo, o técnico Marcelo Fernandes está preparando a equipe para o confronto contra o Retrô, que vai ser na tarde do próximo sábado, CH. Pesado, hein? Bem pesado. E ele está dizendo que está munido de documentos. Tomara que venham a público os documentos para aprovar, para comprovar, para analisar o que realmente está acontecendo. Eu torço para que tudo isso seja um grande engano. Torço mesmo. Agora, se isso tem alguma fundamentação, que as providências sejam tomadas. É isso que eu desejo. É isso que o Guarani precisa. Qualquer pessoa absolutamente imbuída de boa intenção vai desejar isso para o clube. Porque além das escolhas, da incompetência futebolisticamente falando, se você deparar com uma situação de falta de honestidade, se isso for comprovado, que eu não tenho como dizer aqui, isso tem que ser apurado e as providências cabíveis devem ser tomadas. Lamento muito. 11h53 e o Gleger agora chegando para comentar o Guarani. Fala, Gleger. Oi, CH. Para falar do Guarani, que tem um compromisso importantíssimo fora de casa, é jogo duríssimo, vai enfrentar o Retrô. O Retrô que, apesar de não estar bem aí na Série C, é um time que tem as suas qualidades. O Retrô eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil. Eliminou nos pênaltis, independente disso. É um time que, quando joga em casa, é muito forte. Quando joga lá no Pernambuco, traz muito incômodo tático e técnico para o time adversário.
Então, mas o Guarani precisa se recuperar, né? Se recuperar o Guarani, que está no mercado, que está buscando, apresentou 2 contratações ontem, um zagueiro, um lateral esquerdo, né? O menino Vitinho. E para mim precisa de mais contratações para que possa reforçar o seu elenco e após a abertura da janela aí o Guarani venha com uma nova cara, venha com um novo perfil, porque a dificuldade é grande, a situação é complicada. Eu estou muito preocupado, a torcida do Guarani está muito preocupada, né, com a performance do time, até porque o Guarani, né, tá brigando lá embaixo na tabela, né? Tá na zona de rebaixamento da Série C do Campeonato Brasileiro. Eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia estar dizendo isso e nunca imaginei na minha vida que isso aconteceria, mas enfim, está acontecendo, é a realidade do clube e a expectativa é de que o pessoal possa se movimentar, possa se mexer e o Guarani possa se reforçar, né, para ter uma nova visão, para ter uma nova performance, digamos assim, dentro da competição. Então é isso que o torcedor espera, é isso que nós esperamos também, né, que o Guarani possa tomar um rumo diferente desse, né, que tem tido aí desde o início da competição, CH. Rádio Bandeirantes. Nossa área. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Chegando então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a goleada do Palmeiras sobre o Sporting Cristal pelo placar de 6-0 na noite desta quarta-feira. Allianz Parque confirmou o Palmeiras como único time com 100% de aproveitamento na primeira fase da competição, 6 jogos, 6 vitórias. Os gols do jogo, Estevão fez o seu último jogo com a camisa do Palmeiras no Allianz Parque. No primeiro tempo, Flaco Lopes com 2 gols também na primeira etapa. Rafael Veiga cobrando falta. Paulinho fez o seu primeiro gol. E Facundo Torres fechou a vitória do Verdão para um público de 40.570 torcedores. O Palmeiras de Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Bruno Fux e Micael. Maurício, depois Facundo Torres, Aníbal Moreno, Richard Rios, depois Lucas Evangelista. Veiga, depois Luigi Vanderlan. Estevão, depois Alan e Flaco Lopes, depois Paulinho, a equipe do Abel Ferreira. Já o Sporting Cristal do Peru, comandado pelo brasileiro Paulo Autuori, com Henriques no gol, Chaves, depois Pósito, Romero, depois Castro, Alcedo e ainda a presença de Alex Cabejos, Pretel, depois Sousa, Távora, depois Cabejos e Gonzalez, Ávila, depois Cauterúcio e Pacheco, depois Idson. Apitou o jogo Vilmar Roldan. Goleado do Palmeiras, Libertadores, última rodada, fase de grupos, meia dúzia pro Verdão, 0 para o Sporting Cristal. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Área, na Rádio Bandeirantes.
meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirante. Que você tenha uma ótima quinta-feira. Bom frio para você. E voltaremos amanhã, sexta-feira, sempre às 11h30 da manhã. Até lá. Invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes.